E aí, galerinha, eu me chamo Laura Rosa, bem-vindos ao Agora Você Sabe, um espaço dedicado a abordar os mais diversos assuntos, para aqueles apaixonados pelo inesperado e os carentes pelo desconhecido. Hoje, preparem-se, viu? Para acionar a nossa máquina do tempo particular, porque que nem na série O Túnel do Tempo, a gente vai embarcar numa aventura cronológica pelo universo dos quadrinhos brasileiros. Mas será que você sabe mesmo quando e como essa arte começou por aqui? Bora descobrir juntos essa história dos nossos quadrinhos? Preparados para a nossa viagem no tempo? Porque que nem os cientistas de O Túnel do Tempo, a gente vai voltar lá no século XIX para tentar descobrir qual foi o primeiro quadrinho brasileiro de verdade. Muitos dizem que foi As Aventuras de Nhoque ou Impressões de uma Viagem à Corte, do Ângelo Agostini, em 1869. Mas antes disso, em 1855, o litógrafo Sebastião Auguste Sisson lançou o Namoro Quadros ao Vivo, que trouxe um modo novo de contar histórias com imagens sequenciais. E aí, por causa disso, rola uma polêmica sobre qual obra é a primeira. E a nossa viagem no tempo continua. As Aventuras de Nhoque é de 1869 e mostra uma comédia crítica da época cheia de humor e situações engraçadas. Um clássico do Agostini, que era um baita artista. Já o Namoro de Sisson, de 1855, mostra o amor típico da época em imagens sequenciais e é considerado por muitos um proto-quadrinho, uma experimentação da arte que viria depois. Nessa época, que nem a gente explorando um novo período do Túnel do Tempo, definiam que era um quadrinho ainda no desafio. Por isso essas obras passam a ser consideradas um proto-quadrinho, primeiros passos da narrativa em imagens sequenciais. Nossa jornada pelo tempo da banda desenhada nos leva agora ao fim do século XIX. Logo em virada de século, em 1905, surge a revista O Tico Tico, que marcou época para as crianças brasileiras, com capa ilustrada por Agostini. Mas a fase de ouro do Tico Tico terminou nos anos 30, quando os suplementos de jornais começaram a dominar, trazendo muitas histórias americanas. E assim, como a gente acompanha as mudanças de época do Túnel do Tempo, para competir, Tico Tico e a Gazetinha passaram a publicar mais aventuras. Entre 1937 e 39, a revista La Griffe Grise, ou A Garra Cinzenta, um quadrinho brasileiro publicado originalmente aqui, fez muito sucesso também na Europa e no México. E claro, nessa nossa viagem, não podemos esquecer o maior nome, Maurício de Souza. Na década de 50, ele criou personagens que marcaram gerações, como o Bidu e o Franjinha. O nosso Túnel do Tempo nos impulsiona para os anos 80. Em 1984, a Associação dos Quadrinistas de São Paulo, a AQC, reforça o reconhecimento de As Aventuras de Nhoque como pioneira e cria o Dia do Quadrinho Nacional. E como se estivéssemos testemunhando uma grande transformação no nosso Túnel do Tempo em 1985, surge a revista independente Chiclete com Banana, do Angeli, um quadrinista underground que trouxe humor ácido e personagens icônicos como o Rei Bordosa e Bob Cuspe. Foi uma revolução no cenário editorial brasileiro. Avançando um pouco mais na nossa cronologia, em 1990, Laerte lança Piratas do Tietê, que já tinha aparecido na revista Chiclete com Banana alguns anos antes. Laerte continua inovando, misturando humor e crítica social em suas tirinhas até hoje. E a nossa viagem no tempo nos traz ao presente. Nos últimos anos, o mercado de quadrinhos no Brasil se tornou dominado por duas grandes editoras, a Abril e a Panini. Antes elas eram uma só, mas acabaram se separando por conta de brigas dentro da empresa, e elas foram fundamentais para a indústria. A Panini é atualmente a maior editora de quadrinhos no Brasil, com títulos da Marvel, DC e Turma da Mônica do grande Maurício de Souza, que a gente disse anteriormente. Infelizmente, a Abril abandonou o mundo dos quadrinhos. E olha, elas também criaram uma dinâmica que muitos chamam de espiral da morte. Uma crise em que a produção nacional sofre para se manter. Essa luta do mercado impacta diretamente os quadrinistas e a diversidade de estilos que a banda desenhada brasileira pode oferecer. E essa foi nossa viagem pela história dos quadrinhos brasileiros, desde os primeiros proto-quadrinhos até os desafios atuais. A banda desenhada nacional tem muita história, muita arte e uma galera talentosa batalhando para manter viva essa tradição. E fiquem ligados, porque no próximo episódio, assim como no Túnel do Tempo, a gente vai descobrir muito mais curiosidades que a gente tanto ama. Bom, eu acho que agora vocês sabem, né? Fiquem ligados, até logo e tchau, tchau! Banda desenhada pode oferecer, eu me errei na última palavra, não acredito! Ah tá, calma. 1, 2, 3 e... X... Acabou. Agora, você fez, cara.